Financiamento da Seguridade Social, questões Sebrasp. Bem, quanto ao financiamento da Seguridade Social, nós temos que nos ater muito ao disposto no artigo 195 da Constituição. Se falar de custeio, de financiamento da Seguridade Social, é essencial saber o artigo 195, porque é ali que fala das contribuições, como que é feito o orçamento, quais são os princípios que devem ser obedecidos, né? Quem tem a imunidade, quem não tem, a questão de alíquotas diferenciadas, base de cálculo diferenciadas de contribuições. Então, o artigo 195 é exatamente a viga mestra do custeio da Seguridade Social. Vamos lá. Olha só, acerca dos aspectos relacionados à arrecadação e ao recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, julgue o item a seguir. Os segurados facultativos devem recolher a contribuição relativa a determinado mês, por iniciativa própria, até o dia 15 do mês subsequente àquele que se refira à contribuição, inexistindo outra forma de efetuar esse recolhimento. Bem, essa questão ela pode ser considerada no capítulo de financiamento, como regra total, ou então em relação à contribuição dos segurados. O segurado facultativo, pela própria natureza dele, é aquele que vai se filiar à Previdência Social por um ato de vontade, sendo maior de 16 anos e não estando na condição de segurado obrigatório do regime geral ou de regime próprio. E ele vai contribuir sobre o seu salário de contribuição. A regra geral é que ele contribua com 20% sobre o seu salário de contribuição. Se ele for de baixa renda, ele poderá optar por recolher 11% sobre um salário mínimo. E mais, se ele for pertencente à família de baixa renda, não ter renda própria e se dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência, ele poderá optar pelo recolhimento de 5% sobre um salário mínimo. O prazo da sua contribuição é até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Porém, o segurado facultativo, ele ainda tem um outro prazo, uma outra forma de recolhimento, que é o chamado recolhimento trimestral. Então, ele vai recolher de acordo com o trimestre civil, até o dia 15 da competência seguinte ao do trimestre do ano civil. Então, as competências de janeiro, fevereiro e março, ele pagará até o dia 15 de abril, sem juros, porque ele optou pelo recolhimento trimestral. Então, quando diz aqui, olha, até o dia 15 do mês subsequente, aquele a que se refere à contribuição, inexistindo outra forma de efetuar esse recolhimento. Está errado. Por quê? Porque ele tem ainda a possibilidade do recolhimento trimestral. Então, aqui eu marco errado. Tá joia? Vamos lá. Julgue o item subsequente relativo ao salário de contribuição. Então, volto aqui. Essa questão ela pode aparecer em salário de contribuição ou na regra geral de financiamento. O que é salário de contribuição? Salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados, com exceção do segurado especial, né? Por quê? O segurado especial, obrigatoriamente, a sua contribuição incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Os demais, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado facultativo,
a contribuição deles incide sobre o que a gente chama de salário de contribuição. Veja, quando a remuneração do trabalhador avulso em determinado mês não alcançar o salário mínimo, ele poderá complementar a sua contribuição visando o cômputo da competência desse mês como tempo de contribuição. Correto! Corretíssimo. E aí, essa é uma das modificações que nós tivemos com a Emenda Constitucional 103. Bem, o contribuinte individual e o segurado facultativo, mesmo antes da reforma de 2019, o limite mínimo do salário de contribuição deles já era um salário mínimo. O do empregado doméstico e do trabalhador avulso continua sendo o valor diário, horário ou mensal do piso legal da categoria ou do salário mínimo. Só que a Emenda Constitucional 103 disse o seguinte: quando naquela competência o salário de contribuição for inferior a um salário mínimo, ao limite mínimo, que é um salário mínimo, aquela competência não será computada para efeitos de manutenção da qualidade de segurado, para efeitos de carência, para reconhecimento de tempo de contribuição para direitos previdenciários, para contagem recíproca de tempo de contribuição, podendo o segurado fazer os ajustes necessários. Um dos ajustes será a complementação da contribuição, para que aquele salário de contribuição chegue ao mínimo. Então, neste caso aqui, a questão foi colocada como um trabalhador avulso, que naquela competência, naquele mês, ele não alcançou o salário mínimo, quer dizer, o limite mínimo legal. Ele não alcançou, ele poderá complementar a sua contribuição, visando o cômputo da competência como tempo de contribuição? Sim. Então, ele pode fazer a complementação. Está correto. Quais são as formas de ajuste? 1. Complementação. 2. Utilização do excedente de uma outra competência, de contribuição de uma outra competência excedente ao salário mínimo, para jogar naquela que não chegou ao salário mínimo, isso dentro do mesmo ano civil, ou então o agrupamento de contribuições para formar uma competência só com salário mínimo, tá? Então, neste caso, ele pode complementar. Vamos à próxima. Julgue o item subsequente relativos ao salário de contribuição. O limite máximo do salário de contribuição será atualizado sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios previdenciários. Certo? Certo. Olha, nós temos o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição. O limite máximo do salário de contribuição, ele é trazido pela portaria interministerial, atualmente dos Ministérios da Previdência Social e da Fazenda, né? E o reajuste desse valor, ele é feito com o mesmo índice e na mesma data do reajustamento dos benefícios previdenciários. Então, está correto. Próxima. Salário de contribuição é o valor que serve de base de incidência das alíquotas das contribuições previdenciárias dos segurados, à exceção do segurado especial. Está certo! E eu agradeço essa questão porque parece que o examinador escutou a minha aula, porque eu sempre começo falando do salário de contribuição, que é a base de cálculo da contribuição dos segurados, com exceção do segurado especial. Então, aqui, olha só.
Salário de contribuição é o valor que serve de base de incidência, então base de cálculo, das alíquotas, quer dizer, sobre aquela base vai incidir a alíquota das contribuições previdenciárias dos segurados, à exceção do segurado especial. Certíssimo, né? Quantos e quantos alunos falaram, professora, igualzinho a senhora falou, né? E é muito engraçado, gente, porque houve um concurso em 2022, não do INSS, mas em 2022, em que colocaram lá a manutenção da qualidade do segurado, o segurado retido ou recluso. Na verdade, a lei fala detido ou recluso. Mas o meu material, tá? O meu material de aula estava com esse erro na digitação, retido ou recluso. E na prova colocaram a questão exatamente assim, retido ou recluso. Quando eu bati o olho e vi a questão, comecei a rir. Por quê? Porque aquela questão foi tirada do meu material, obviamente, porque quem ia ter o mesmo erro de digitação, igual do meu material, né? Então, eu comecei a rir e me senti até honrada, né? Por quê? Porque um examinador confiou no meu material. Só que ele confiou tanto que ele cometeu o mesmo erro que eu tinha cometido. É detido ou recluso, né? Então, vamos lá. Próxima questão, só para descontrair um pouco. Em regra, o limite mínimo do salário de contribuição corresponde, para os segurados facultativos, ao piso salarial legal ou normativo da categoria. Certo ou errado? Errado, gente. Olha só, piso salarial para segurado facultativo? Segurado facultativo não exerce atividade remunerada. Quem tem piso salarial é quem tem salário, e quem tem salário é empregado, né? O salário de contribuição para o facultativo é o valor por ele declarado, observado os limites mínimo, que é um salário mínimo, e o máximo, que é aquele trazido pela portaria interministerial. Então, aqui eu posso, com toda certeza, marcar errado. Mais uma. Acerca do conceito previdenciário de empresa e de empregador doméstico e do financiamento da Seguridade Social, julgue o item que se segue. A contribuição empresarial destinada à Seguridade Social de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional corresponde a 20% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participe em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de 5% da receita de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Certo ou errado? Olha, errado. Aqui se trata da chamada contribuição dos clubes de futebol, como o edital diz. Mas, na verdade, é uma contribuição substitutiva para as entidades que mantêm equipe profissional de futebol. Então, uma entidade desportiva que mantém equipe de futebol profissional, ela vai substituir aquela contribuição patronal de 20% mais SAT pela contribuição de 5% sobre a receita bruta dos espetáculos desportivos, né, de que ela fizer parte dentro do território nacional, inclusive os jogos internacionais. E também das verbas de patrocínio, licenciamento, marcas e símbolos, etc. Então, aqui, ó, ao erro, corresponde a 5%, tá? 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participe em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais. Então, só errou aqui foi o quê? Foi o percentual, tá? 5 e 5. Vamos lá?
Acerca do conceito previdenciário de empresa e de empregador doméstico e do financiamento da Seguridade Social, julgue o item que se segue. Do ponto de vista previdenciário, considera-se empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural com fins lucrativos, excluídos os órgãos e entidades da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Errado, né? Inclui-se os órgãos e entidades da administração pública. Eu lembro que eu falo assim com vocês, gente, o próprio INSS é uma empresa no conceito previdenciário. Tá? Então, incluídos, bem como os órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional. Aqui está errado. Pode marcar aí, né? Artigo 15 da Lei 8.212. Vamos lá? Com relação ao regime geral de previdência social, julgue o item subsequente. Para fins previdenciários, considera-se empresa a firma individual ou sociedade que assume risco de atividade econômica, a ela equiparando-se a cooperativa e a missão diplomática. Então, olha, considera-se empresa a firma individual ou sociedade que assume risco de atividade econômica, certo? A ela equiparando-se a cooperativa e a missão diplomática, correto. Entidades equiparadas à empresa são cooperativas, associações, missão diplomática, repartição consular, de carreira estrangeira, o órgão gestor de mão de obra, o contribuinte individual em relação àquele que lhe presta serviço, tudo equiparam-se à empresa. Então, está correto.